A seleção brasileira caiu da Copa do Mundo, perdendo nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final. E imediatamente após a eliminação brasileira, já começam rumores e movimentação nos bastidores para o futuro do próximo ciclo, visando a Copa do Mundo de 2026. E o Internacional está de olho nesta movimentação, porque elas já começam a apontar rumos que podem trazer impactos ao Beira-Rio. André Sanches deverá ser nomeado como diretor de seleções da CBF. E André Sanches tem o desejo de contratar Mano Menezes. E a gente explica isso agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Eu nem tirei ainda a camiseta da seleção brasileira que eu estava assistindo a partida. O Brasil caiu da Copa do Mundo para a Croácia, mas imediatamente depois da eliminação, e até de maneira muito rápida, já existem repercussões da eliminação e projeções do próximo ciclo lá no Catar que trazem impactos ao Internacional e trazem impactos para a temporada de 2023 do Internacional. E eu vou rapidamente aqui tentar desenhar um pouco com vocês esse panorama e o que pode acontecer, tá? Primeiro ponto: Tite não é mais técnico da seleção brasileira. Ele mesmo já confirmou isso, já havia dito antes da Copa do Mundo que esse seria seu último torneio com a seleção. Depois da eliminação, já na entrevista coletiva, ele deixou claro que é um fim de ciclo, que não voltará a treinar a seleção brasileira. E aí já se começou nos bastidores lá do Education City Stadium, no Catar, a projetar qual que vai ser o futuro da seleção brasileira. E aí a gente começa agora, de fato, nesta sexta-feira, 9 de dezembro, a ter as repercussões e a possibilidade de confirmação ou não daquela informação trazida pelo Caio Ribeiro lá antes da Copa do Mundo, de que o Mano Menezes seria o escolhido da CBF para substituir Tite depois da eliminação da Copa do Mundo. E a primeira coisa que está sendo dita depois da saída do Tite, que já está confirmada, é: André Sanches será o cara da seleção brasileira. O ex-dirigente corintiano, que tem ainda muito poder de decisão no Corinthians, está no Catar e está no Catar também circulando dentro do ambiente da CBF. Ele será o diretor de seleções. E a imprensa paulista que está no Catar, e obviamente com fontes da CBF e talvez alguns com fontes até ligadas ao próprio André Sanches, já garantem que ele será um cara importante nesse próximo ciclo da seleção brasileira e será o diretor de seleções. E aí a gente coloca o Internacional nessa história, tá? O que o Caio Ribeiro havia dito é que o Mano Menezes é o favorito do André Sanches. E ainda não se confirma isso, mas se sabe que o André Sanches gosta de Mano Menezes e quer Mano Menezes em uma eventual posse de diretor de seleções. Dentro disso, o André Sanches, que é um cara muito próximo ao Mano Menezes, assumindo o papel de diretor de seleções, tem grande possibilidade de sentar para conversar com o Mano nos próximos dias e executar um convite para a seleção brasileira. Nem tudo está perdido. E aí eu trago aqui a parte boa dessa notícia, que eu repercuti até ao longo da última semana em uma entrevista do Mano Menezes para o Arena SBT, onde ele disse que não aceitaria a seleção brasileira pelo momento que ele vive no Internacional e pelo que ele entende que a seleção brasileira precisa agora. Uma coisa eu posso garantir para vocês: o Mano vai sentar para conversar com o André Sanches, porque eles têm uma relação de muita confiança e o Mano tem uma proximidade com o André Sanches. Então, se o André Sanches chamar o Mano para conversar e ele pode tentar convencer o Mano a ser o técnico da seleção brasileira, o Mano nunca vai negar isto e o Mano vai sentar para conversar com o André Sanches. E se de fato for confirmado que esse é o desejo do André Sanches, como está tudo caminhando para que seja, o André Sanches vai tentar convencer o Mano a largar o Inter e aceitar a seleção brasileira, mesmo que hoje a posição do Mano seja de se manter no Internacional, dentro do que ele falou naquela entrevista. Mas o Mano também pode convencer o André Sanches. A gente conhece o Mano e sabe que o Mano
é um cara de uma personalidade forte. E ele pode convencer o André Sanches de que ele, Mano, não é o cara ideal para a seleção brasileira. E o próprio Mano já disse que, por exemplo, ele vê o Abel Ferreira mais preparado para ele do que ele no momento para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. E é essa a conversa que pode acontecer a partir das evoluções que vão acontecer depois do jogo que aconteceu agora à tarde. Eu nem tirei a camiseta ainda, contra a Croácia na Copa do Mundo, tá? Mas o bastidor no Catar já é forte. André Sanches irá, se não assumir, vai ser uma barrigada de muita gente, mas André Sanches irá assumir a CBF. E ele já deu nos bastidores ideias de que gostaria de que Mano Menezes fosse o técnico. Toda aquela apreensão de será que o Mano vai para a seleção brasileira? Não vai? Agora vai começar a se confirmar ou não. E agora a gente vai viver esse turbilhão de informações do Mano na seleção brasileira e a gente aguarda para ver o que vai acontecer em relação a isso. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beleza? Beijo!